Isso aqui é uma ovelha que nunca foi tosqueada na vida. E olhando para ela, a primeira coisa que você pensa é como chegou nesse ponto? Ou como esse animal se sente dentro desse emaranhado de lã? Porque fora parece só uma bola de lã ambulante. Agora por dentro, esse animal está carregando um problema que se acumulou por meses sem que ninguém intervisse. Em 2015, na Austrália, uma ovelha da raça Merino, chamada Chris, foi encontrada abandonada em um campo aberto. Ela estava viva, mas estava mal e não conseguia se mover. A lã dela havia crescido por 5 anos sem nenhuma tosa. Quando os veterinários resgataram ela e retiraram a lã, saíram 42,3 quilos de um único animal, mais de 40 quilos de lã. O registro entrou para o livro dos recordes como a maior quantidade de lã já retirada de uma ovelha viva na história. Mas o que interessa a você não é nem o recorde em si, é entender o que aquela lã fez com o corpo daquele animal durante 5 anos e o que acontece com qualquer ovelha que passa tempo demais sem tosar. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que acontece com o corpo da ovelha que não é tosquiada e vou explicar cada consequência, o risco real que isso representa, porque algumas dessas consequências matam um animal sem aviso e no final eu explico porque a maioria das ovelhas criadas no Brasil nunca vai precisar de tosa nenhuma e o que isso muda na sua rotina de manejo. A primeira coisa que você precisa entender é porque a lã cresce sem parar. A resposta está na genética e essa é a parte mais importante porque ela explica tudo o que vem depois. O ancestral selvagem da ovelha doméstica é o muflão, um animal que ainda existe em estado selvagem na Europa e na Ásia. O muflão troca de pelo naturalmente, assim como um cachorro, um gato ou qualquer outro mamífero de pelagem densa. Chegou a primavera, o pelo de inverno cai e o de verão toma o lugar. É um ciclo natural sem intervenção humana, mas ao longo de séculos de seleção artificial pelo ser humano, as raças lanadas foram modificadas justamente para interromper esse ciclo. O folículo piloso dessas raças foi alterado geneticamente para produzir lã de forma contínua, sem um mecanismo de muda. A fibra cresce em espiral permanente, acumulando camada sobre camada sem parar. Isso foi feito de propósito e é uma característica zootécnica valiosa para quem produz lã. Uma ovelha merino bem manejada pode produzir na faixa de 5 kg de lã por ano, mas junto com essa produtividade vem uma dependência total do manejo humano. Sem o criador fazendo a tosa, o animal não se liberta e vai se acumulando até o cara tirar. Então, o que esse acúmulo faz com o corpo? Não é uma coisa só, são várias e elas se somam. A primeira consequência é a hipertermia, o excesso de calor interno. A lã é um isolante térmico eficiente e essa eficiência é a razão dela existir. Em climas frios de altitude, ela protege o animal do congelamento, mas quando a temperatura do ambiente sobe, esse mesmo isolamento vira uma armadilha sem saída para o animal. O corpo dela gera calor como qualquer outro mamífero e esse calor precisa ser dissipado pela pele. Agora, com a lã densa entre a pele e o ambiente, a troca de calor não acontece. A temperatura sobe gradualmente, o metabolismo começa a falhar. Em regiões tropicais, como boa parte do Brasil, especialmente o Nordeste, esse processo é acelerado. Uma ovelha lanada sem tosa no verão nordestino está sob estresse térmico constante. Mesmo que você olhe para ela e não veja nenhum sinal óbvio de doença, ela consome menos, ganha menos peso, não entra em cio no momento certo e o produtor olha para o rebanho e pensa que o problema é na alimentação, mas o problema é a lã. A segunda consequência é o peso e a mobilidade. A lã seca já pesa, agora a lã úmida, molhada por chuva ou pelo orvalho da manhã, pesa o dobro. O animal começa a andar diferente, com dificuldade de equilíbrio e os membros compensando um peso que não deveria estar ali. A postura muda, a coluna vertebral arca de uma forma não natural e a musculatura dos membros trabalha o dobro para sustentar o corpo. A ovelha gasta energia enorme só para se locomover de um lado para o outro do pasto. E quando ela está gastando energia extra para se mover, está usando energia que deveria estar indo para a carne, para o leite, para a cria, e você percebe isso no resultado zootécnico. O ganho de peso cai, a conversão alimentar piora, mas a causa real fica escondida embaixo da lã. A terceira consequência é a visão. A lã que cresce ao redor da cabeça avança progressivamente em direção aos olhos. Em um animal bem manejado, você tosquia a região antes que isso aconteça. Mas no animal abandonado, a lã cobre os olhos parcialmente e depois totalmente. A ovelha passa a enxergar muito pouco ou até mesmo nada. E aí vem um comportamento que muita gente vê e não entende. O animal se separa do rebanho. E essa separação, nesse caso, não é um sinal de doença. É porque ele não consegue mais acompanhar o movimento dos outros. Fica para trás, fica sozinho. E a ovelha sozinha é a ovelha vulnerável. Agora, o maior risco de todos tem um nome que qualquer criador precisa conhecer:
a miíase. Aqui no Nordeste o povo costuma chamar de bicheira, e quem já viu um caso avançado sabe que é sério. Miíase é a infestação por larvas de moscas que se depositam, se desenvolvem no tecido vivo do animal. A mosca detecta qualquer fonte de umidade, ferida superficial ou odor orgânico e deposita os ovos ali. Em condições normais, com animal de pelo ralo ou raça deslanada, você nota a bicheira com facilidade. Uma área meio avermelhada, o animal coçando e um cheiro característico. Você age rápido e resolve. Mas na ovelha lanada, sem tosa, a lã densa fecha tudo. Ela cria um ambiente escuro, úmido e quente. Exatamente o que a mosca procura. As larvas se desenvolvem protegidas pela lã, sem luz solar, sem vento, sem que você veja absolutamente nada por fora. O animal começa a se comportar de forma estranha, inquieto, se coçando em cercas e postes, separado do rebanho, mas sem nenhum sinal visível claro. Aí quando você resolve abrir a lã e investigar, muitas vezes a infestação já está em estágio avançado. A Embrapa Caprinos e Ovinos classifica a miíase como uma das principais causas de morte evitável em pequenos ruminantes no Brasil, com a maior incidência em regiões de clima quente e úmido. A infestação não tratada por vários dias evolui para septicemia, que é uma infecção generalizada no sangue, e pode levar à morte mesmo sem nenhuma outra doença de base. O animal morre por causa de uma mosca. E se você está acompanhando esse conteúdo e sentindo que precisa iniciar na criação de ovelhas, eu te apresento o meu e-book do zero a aprisco. Lá não tem enrolação. É o passo a passo para quem está começando agora e não quer ver o dinheiro sumindo com um bicho doente ou manejo errado. Eu queria ter tido lá no começo um guia desse para não bater tanta cabeça. Se você quer profissionalizar o seu negócio e ter segurança em cada decisão que toma no seu aprisco, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta o seu agora. E caso esteja na televisão, pause o vídeo e escaneie esse QR Code que vai cair lá também. Tem ainda um problema específico das ovelhas lanadas que eu preciso te explicar porque é um dos mais traiçoeiros. A ovelha que fica presa no próprio peso. Em inglês, os zootecnistas chamam esse fenômeno de cast sheep, e a tradução do cast sheep seria algo como ovelha tombada. E acontece assim: o animal já carregando uma lã pesada se deita de lado num terreno levemente inclinado ou uma depressão do pasto, uma coisa comum no campo. A ovelha se deita para descansar, mas o peso da lã combinado com a posição do corpo e o formato arredondado que a lã cria, muda o centro de gravidade de tal forma que a ovelha não consegue mais se virar sozinha. Ela fica de barriga para cima, com as patas no ar, sem conseguir fazer apoio no chão. Pode até parecer engraçado, até você perder um animal por causa disso. E por que é tão perigoso? Em poucas horas nessa posição, o conteúdo do rumen, que é um órgão gigante, começa a comprimir os pulmões e a veia cava. A circulação fica comprometida, a respiração fica difícil, os gases do rumen que sairiam normalmente se acumulam e causam timpanismo agudo. O animal entra em desconforto severo, o coração acelera, o estresse se soma ao problema físico e em um dia de calor, esse processo pode levar o animal em menos de 4 horas. O criador chega no fim do dia, encontra o animal morto no pasto sem nenhuma doença aparente, sem nenhum predador e sem nenhuma causa óbvia. E a causa na verdade foi o excesso de lã e a ausência de uma simples ronda no pasto. Agora eu vou tocar numa dúvida que provavelmente surgiu na sua cabeça. E se você cria no Brasil, você precisa de tosa? Na maioria dos casos, não. E o motivo é simples. O Brasil é dominado pelas raças deslanadas, santinês, morada nova, dorper. Esses animais não produzem lã. O pelo deles é curto, liso e cai naturalmente com a muda sazonal, assim como o muflão fazia antes da domesticação. Não existe essa preocupação por causa da lã. O dorper, que é uma raça de corte importada da África do Sul e hoje muito utilizada no Brasil em cruzamento, também é deslanado. Ele foi selecionado exatamente para não precisar de tosa em climas quentes. Segundo o IBGE, na pesquisa da Pecuária Municipal, mais de 70% do rebanho ovino brasileiro está concentrado no Nordeste, região onde as raças deslanadas dominam por adaptação histórica e climática. É seleção de séculos em cima de um ambiente que não perdoa um animal preso dentro de quilos de lã num sol de 40 graus. Se você cria no sul do Brasil ou trabalha com raças como Merino, Texel, Corrier d'Ali ou Ile de France para a produção de lã, aí sim a tosa é obrigatória, pelo menos uma vez no ano, sendo essas tosas idealmente antes do verão, antes que o calor comece a apertar. Alguns produtores fazem 2 tosas por ano dependendo da velocidade do crescimento da lã, e o calendário de tosa precisa estar no seu planejamento de manejo, assim como está o calendário de vermifugação e vacinação. Não pode ser uma coisa que você faz quando lembra ou quando a ovelha já está reclamando, porque quando está pesado demais, o problema já aconteceu, e a ideia é prevenir antes de chegar nesse ponto. E antes de fechar, se você ainda não tem um plano de manejo organizado e um guia passo a passo para não cometer os erros mais comuns, o e-book do Zero Aprisco está na descrição. É o que eu queria ter tido lá quando comecei. Agora eu quero saber de você, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários. Meu nome é Levi,
sou criador e sou estudante de veterinária, e se você assistiu até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse, e até mais.